Bom dia, queridos amigos. Vocês sabem que problema a gente tem de monte, né? Eu fui lá ver na internet, nós vamos hoje só gravar, viu, Ricardo? Nós estamos, como vocês sabem, nós estamos fazendo um conserto na nossa parte elétrica. E vocês sabem como funciona a reforma, né? Destrói tudo para depois consertar. Então eu peço que vocês nos desculpem um mau humor, porque a gente fica num mau humor danado, né? Já tiveram reforma em casa? Ave Maria. Ontem o nosso engenheiro elétrico ficou aqui até 11h30 da noite. Ele me mandou um áudio, acho que era 11h30, que ele queria resolver, mas ficou faltando esse detalhe. Mas é desafios. Mas vamos lá. Todos nós sabemos que nosso objetivo é nós evoluirmos espiritualmente. E para isso, muitas e muitas vezes, o alto nos manda oportunidades imensas nas nossas vidas. E a Sociedade 3 de Outubro foi uma dessas oportunidades colocadas a nosso dispor por grandes trabalhadores que nos antecederam e que nós temos que ter o cuidado de continuarmos o trabalho deles. Essa casa foi aberta em nome de Jesus para divulgar a doutrina espírita, como fala o nosso querido Emmanuel, a maior forma de caridade é a divulgação da doutrina. Estava até conversando com o Ricardo. Então, o nosso objetivo é a divulgação da doutrina. Então, através do nosso trabalho, às vezes a gente, na ânsia de servir, a gente faz escolhas, às vezes, indevidas ou incorretas, mas tudo vai se ajeitando, né? Bom, é importante a gente dizer o seguinte: nós temos algumas coisas muito importantes para vocês. Vocês sabem que nós temos uma cantina, que a Neide gosta de chamar de lanchonete. A Neide vai chamar de cantina, já que você desencarnou mesmo, né? É capaz de puxar minha perna. Nós temos lá, nós fazemos marmitas, fazemos nhoque, e nós temos lá oferecer para vocês nhoque à bolonhesa, ao sugo, temos algumas massas prontas que vocês quiserem levar, temos sobremesas, bolo de pote, abacaxi, chocolate, gelatina. Estamos trabalhando para a Semana 3 de Outubro, precisamos da colaboração na divulgação. Nós vamos fazer um folder, e aí eu queria que vocês nos dessem uma mão para ajudar a gente a divulgar. Eu não sei quando fica pronto, mas a gente vai deixar. Eu queria que vocês ajudassem a gente a divulgar. Teremos uma semana recheada de coisas boas, muito boas. Nomes assim de altíssimo gabarito: Adeilson Salles, o Deluca, o Alan, o Jaime, a Mara, Nacericia, Heloísa, a nossa Bernadette, o Rafael Papa, que é o escritor desse livro. Ele é médico. Inclusive foi uma coincidência daquelas que não tem, de nós colocarmos no Clube do Livro o Rafael Papa. Então, esse mês, o Clube do Livro é o Desdobramento Mediúnico e Outros Fenômenos Psíquicos. Ele é muito bom, ele é médico. Vocês sabem que nessa transição de um mundo para o outro, vem à tona todas as nossos conflitos emocionais. E ele é um médico que trata especificamente desses transtornos. Vai lançar um livro aqui. O Deluca também vai lançar um livro aqui. Nós teremos seminários com o nosso pessoal da escola. Vai ser muito bom. Bom, mas vamos ao que interessa, que é o nosso querido Ricardo, que a gente depois vai apresentá-lo com mais detalhe. Mas hoje nós teremos a seguinte programação. A prece inicial é a leitura, nossa querida Sueli. A prece final é a Mara. E penso que é isso. Se tiverem
um tempo disponível, nos fale. Nós queremos colocar a biblioteca em funcionamento ainda para outubro. Não é, gente? Se Deus quiser. Então, que Deus nos ampare, nos ilumine. E muito obrigada pela presença. Vamos começar o nosso trabalho. Bom dia a todos. Estamos mais uma vez unidos aqui em nome de Jesus. E hoje eu escolhi a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, de Chico Xavier. A lição 159, na presença do amor. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Está em João, capítulo 2, versículo 10. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso vispo do escândalo, a fim de ajudar em vez de acusar e de servir. É necessário trazer o coração sobre a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas, se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, uma vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão, com esquecimento absoluto dos golpes recebidos, surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre, cada dia, porque então permanecerás sobre a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Acho que essa lição nos fala sobre perdão, perdão absoluto, aquele perdão que não deixa mágoas, que não deixa nada, só nos livra dessa dor, só nos dá aquela paz que a gente precisa tanto, que a gente deita à noite no travesseiro e não tem nada contra ninguém. Isso é maravilhoso, essa paz é maravilhosa. Então, nesse momento, gostaria de pedir a Jesus, nosso Mestre, a todos os irmãozinhos que nos ajudam nesse trabalho de hoje, que possam ajudar o nosso irmão que logo mais fará a sua palestra, que nós possamos aqui hoje, Senhor, receber tudo o que precisamos para que saiamos daqui melhor do que chegamos. Que o Senhor permita que a sua paz, a sua luz encontre os nossos corações nesse instante. Eu gostaria de fazer a prece que o nosso Mestre Jesus nos deixou com tanto carinho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigada. Bom,
nós teremos a grande satisfação de ter o nosso amigo, o Ricardo Neves. Ricardo é trabalhador da Seara há muito tempo, não é? Ele fundou, não, SPI? Foi um dos fundadores, né? SPI é a Sociedade Paulista de Estudos Espíritas. Fica na Augusto Miranda, 723, aqui na Pompeia. Tem uma barraca maravilhosa, né? Que é todo primeiro sábado. Depois você conta. Depois você conta. Com detalhe como é que funciona. Maravilhosa, vocês estão todos convidados. É maravilhoso. Ele é dirigente, faz parte da USE, faz palestras também nas casas. Ricardo, um imenso prazer tê-lo aqui. Vanderlei, a esposa, Sônia também. Um imenso prazer tê-lo aqui. Até às 11 horas você sabe que a casa é tua, né? Fica à vontade. Alô? Beleza, hein? Hã? Funciona. Nós temos um problema também na nossa casa, que às vezes o microfone não funciona, né? Então... às vezes o palestrante ele deixa, né? Fica... Desculpe. Tá bom aqui? Então, mais uma vez, eu queria agradecer o convite para estar aqui. E o tema que nós vamos tratar hoje é um tema sobre a família. A família, ela é a nossa maior fortaleza. Então essa palestra eu preparei no final de 2022, se eu não me engano, o começo de 23, mas não importa, né? E eu coloquei como força da palestra as nossas fortalezas. Então, quais são as nossas fortalezas além da família? Sim, mas aonde que a gente busca essa fortaleza? Na nossa família. Aí eu queria, depois eu vou explicar um pouquinho por que eu estou perguntando isso, né? Mas deixa eu ver se funciona aqui, né? Eu começo com essa frase do Evangelho: tudo posso naquele que me fortalece. Correto? Tudo posso. Vamos então desenvolver juntos essa palestra de hoje. Desculpe, mas eu sou tenho um pouco de problema de segurar muita coisa na mão, tá? Então, e ainda tenho aqui a minha colinha, né? Então, olha só. Essa é minha família. Apresentando para vocês a minha família. Olha, cá estou eu com as minhas filhas.
com a minha esposa, minha companheira, a Sônia, que está aqui presente. Ali do outro lado, eu, minhas filhas e meu neto mais velho. Aqui embaixo tem o nosso pet, né? Que é da família também. Ele nos fortalece também. Aí, uma foto romântica, né? Eu e a Sônia. Aí tem meus 2 netos que não moram aqui no Brasil. A Melissa e o Benício. E ali tem também minha sobrinha, que eu fiquei 30 anos sem vê-la, por uma bobagem de briga de família. Meu irmão desencarnou e, de repente, a gente não se viu mais. Não vou contar as questões da família, porque não interessa no momento. Ali estão os 2 netos dela, que moram na Austrália. Aí, tem mais. Aí tem meu filho, né? Aí tem ali uma foto dos meus amigos, lá do SPI. Quando a gente, depois da pandemia, resolveu voltar a fazer a barraca da Calabresa. Da Calabresa. O nome é esse. Na verdade, é uma barraca de lanches, hoje muito mais desenvolvida, porque nós temos sanduíche de berinjela, sanduíche de abobrinha, né? Então, a gente está, né, evoluindo, porque evoluir significa a gente deixar de comer carne um dia, né? Bom, aí tem, de novo, a minha netinha. Aqui tem a mais recente aquisição da família. Olha que espírito de luz aqui, né? É neta da minha cunhada, do meu cunhado, que está aqui também, sobrinha, né? Neta da Sônia, né? Aí tem meu neto Benício novamente. Aí de novo a minha família, que chegou depois, né? Meus cunhados, né? A filha da Denise, o marido, né? A Sônia de novo, e eu lá, babão com as minhas filhas, né? Então, olha só. Mas a minha família original, né? A minha família original, ela não está aqui, né? Minha família original, meu pai, minha mãe, né? Eu já sou um idoso, né? Então, meu pai e minha mãe já desencarnaram há muito tempo, né? Meu irmão também, meus irmãos. E o que acontece? Várias pessoas, e também grupos de pessoas, acabam entrando em nossas vidas, né? Eu estou hoje entrando na vida de vocês, né? Vocês estão entrando na minha. E o que significa isso? E todos nós entramos em famílias, somos de famílias, né? E que vêm para nos auxiliar com algum aprendizado. Aprendemos coisas diferentes, com gentes diferentes. Então, a família biológica, né, ela prepara a nossa base. As situações, as vivências e os ensinamentos. Os amigos
cônjuges e outras pessoas que passam pela nossa jornada, vão nos trazendo outras e novas informações. Correto? Aí, sempre existe a seguinte pergunta: e a nossa família espiritual? Eu acredito que a nossa família, seja a de origem, seja de qualquer forma, é uma família espiritual. Porque somos espíritos em convivência, em compartilhamento de experiências. E todas as famílias, elas se integram no contexto, né? Então, é importante a gente ter em mente, e eu agradeço muito meu pai e minha mãe por estar aqui hoje. Por estar aqui hoje diante de vocês. Eles me deram aquilo que eles puderam dar. E eu tomo hoje o que eles me deram e sigo a minha vida, né? Então agradeço muito a eles essa oportunidade de estar aqui também nesse momento de transformação planetária, né? Caminhando para um planeta de regeneração. Então, olha a importância que temos que dar à família. E no limite, a nossa família é todo esse planeta. É toda a egrégora desse planeta. Wanderlei, você não quer ir passando para mim, por favor? Senão eu fico... Olha que pergunta interessante. Deus faz parte da nossa família? Você acredita em Deus? Deus é todo-poderoso. Está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Imaterial e incorpóreo. Ele emana o hábito divino, o hálito divino, que é o fluido cósmico, no qual está mergulhada toda a criação infinita. E nós somos o quê? Co-criadores, em plano menor. Ele é o Criador Supremo. Jesus, que eu vou falar daqui a pouco, também é a nossa família. Por mais que você possa, por algum motivo, alguma questão, rejeitar, faz parte da nossa família, é inexorável. Deus não é pai? Jesus não é irmão? E Deus não é irmã? Todos nós aqui não somos irmãos? Não é da boca para fora, é a realidade única, né? Então Deus pode mudar, renovar tudo a qualquer momento. Olha que pai que a gente tem na nossa família. Pode passar. Então, o que é Deus? Né? Aqui eu queria lembrar, no Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec faz aos espíritos não é quem é Deus. Ele pergunta o que é Deus. Né? Então,
para decifrar o conceito de Deus, essa energia suprema, né, que criou esse universo, que criou o nosso planeta, com a ajuda de Jesus, que é um co-criador em plano maior. Nós somos co-criadores em plano menor. Então, é preciso elaborar os sentimentos, usar a linguagem do coração e sintonizar o bem, cuja potência é imensurável. Isto é básico para decifrar Deus em nossos corações. A compreensão de Deus do todo não vem pela cognição, pela inteligência, mas pelo que representa a solidariedade, a paz e o amor incondicional. Talvez ainda o amor incondicional não faz parte da vibração do nosso planeta, mas a gente vai chegar lá e usar toda essa família universal para isso. Então, a primeira reflexão, volta. A primeira reflexão é entender também as leis divinas. Aí, uma pergunta que podemos fazer, dentro do nosso contexto dessa família universal: por que um ser tão poderoso como Deus cria leis? Todas as vezes que nós, humanos, somos levados a uma posição de poder ou de destaque, em função do nosso orgulho e do nosso egoísmo crônico, é tentado a se colocar acima das leis. Infelizmente, eu vou dar aqui uma opinião pessoal, né? Na pátria do Evangelho, nós brasileiros, que aqui habitamos, construímos uma cultura de que obedecer às leis é sinal de fraqueza. Por isso que é difícil compreender a suprema inteligência do universo. É uma primeira reflexão sobre isso, sobre a família universal. Também, uma segunda reflexão, nós também deixamos de observar um aspecto da revelação divina do Consolador prometido, porque esquecemos de ler o restante das questões. Pois a lei da inteligência suprema, Deus é o amor infinito da criação. Esse é o amor. Certa vez, vocês conhecem a Madre Teresa de Calcutá, claro, né? Certa vez, em uma entrevista, foi perguntado a ela o seguinte: quando a senhora ora, o que a senhora fala com Deus? A resposta dela: eu não falo nada, meu filho, eu só escuto. A senhora só escuta? E o que Deus fala? Ele não fala, ele só escuta. Por quê? Porque Deus é presença, não é palavra. Deus é presença dentro de nós. Não adianta ficar procurando esse Deus maravilhoso fora de nós. Ele está dentro de nós. Ele faz parte, Ele criou. Ele é o nosso Pai universal. Muito bem. Portanto, a grande força da vida
é o amor. Então, isso é uma grande fortaleza. Pode passar. Vamos lá. Outra pergunta. Você acredita no Evangelho de Jesus? Eu queria falar um pouco sobre Jesus. Jesus é um homem integral. É admirável que alguém que viveu há mais de 2000 anos nesse planeta ainda hoje consiga apresentar resposta aos conflitos humanos. E ao longo da história tenha causado tanto impacto na vida de homens e mulheres, como Jesus o fez e continua fazendo. Isso explica o fato de ele ser o mais biografado na história da humanidade, cuja vida determinou um marco histórico temporal, antes de Cristo e depois de Cristo. Sua passagem na Terra provocou a maior revolução de valores que se tem conhecimento perante os desafios existenciais, que demonstram ser ele um exemplo do homem que cumpriu a jornada de individualização. Ele não é uma entidade a ser adorada, mas sim vivenciada. E ele faz parte da nossa família. Olha que legal. Ele é um exemplo para nós. Lembrando que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Alguns exemplos de Jesus. Por amor, elegeu um samaritano desprezado para dele fazer o símbolo da solidariedade. Com amor, liberou uma mulher equivocada, tirando-lhe o complexo de culpa. Compadecia-se de todos. No entanto, mantinha a energia que educa, edifica, disciplina e salva. Ele tinha muita compaixão, que só quem ama incondicionalmente pode ter. Condenou a hipocrisia. Nunca se perdeu em sentimentalismos pueris ou agressividades rudes. O amor norteia os passos, as palavras e os sentimentos. É chegado o momento de pensarmos que não temos que ter, nós temos que sentir nesse momento de transformação do nosso planeta. Então, qual é essa fortaleza? É o exemplo. É uma fortaleza para nós. Então, só para complementar, ele foi um dos exemplos mais brilhantes da vida e o sentido de uma personalidade como história, né, conservou. Isso constitui a vida de Cristo segundo Jung, né? Essas palavras são do Jung. Vamos a uma outra fortaleza. Você acredita na reencarnação?
Quem não acredita, levanta a mão. Você acredita que somos seres únicos? Provados pela ciência? Você acredita que não existe nenhuma cópia de nós? Você acredita que somos exclusivos e sem possibilidade de qualquer cópia falsificada? Ninguém consegue fazer fake news de nós. Não dá. Vamos fazer uma reflexão sobre a reencarnação, que está muito ligado à família, né? Uma reencarnação não é uma questão técnica, mas é uma reflexão sobre autoconhecimento, à luz da doutrina espírita, que é um pouco diferente das demais propostas de autoconhecimento. Nós, espíritas, fomos estipulados pelo próprio Allan Kardec a nos manter atualizados em todas as frentes de conhecimento humano. Portanto, o espírita deve ser alguém que reverencia a vida, respeita e estuda as ciências, a psicologia e todos os ramos do saber humano, na busca de compreender. E são duas as orientações fundamentais. A primeira, nós não fazemos o processo do autoconhecimento como alguém que penetra num labirinto sem expectativa de sair dele. Jesus é nosso guia e modelo. Ele é a prova de que o ser humano vale a pena. Então, valemos a pena. Pois vários que lhe seguiram os passos passaram a esboçar no seu caráter, na sua vida, nos seus atos, as marcas da moral cristalina. A segunda orientação é que a doutrina nos ensina a lei da evolução espiritual dos homens, dos seres. Logo, a máxima que apregoa que pau que nasce torto, morre torto, é válida somente para alguém que não conhece ainda a doutrina espírita. Na verdade, pau que nasce torto, um dia morre reto. Desencarna reto. Então, a evolução, o que ela faz? Ela aprimora os seres. Suga as imperfeições. Eu gosto muito de uma frase do Haroldo, que ele fala que quando você se aproxima de Deus, Ele tira um pouquinho de você e coloca um pouco dele. Olha que legal. Né? Então, a evolução aprimora os seres. Suga as imperfeições, como já falei. E os seres vão se transformando, permitindo que seus potenciais divinos imortais, que os seus potenciais divinos desabrochem. E no decorrer do tempo, das várias encarnações, vão se iluminando. Por quê? Por quê? Porque somos espíritos imortais. Eu tenho uma proposta de projeto lá no SPI, que eu convidei a todos para um projeto de 400 anos.
para a gente se melhorar. Aí a pergunta foi, mas 400 anos? Sim, nós não somos imortais, nada termina nesse ano. Então, vamos lá, 400 anos para a gente chegar lá. Está de bom tamanho para vocês? 4 a 5 encarnações. Querem 1000? Né? Tudo bem. Mas então, assim, tudo que nós formos dizer sobre autoconhecimento, e quer você queira ou não, você vai ser perfeito e puro, mesmo que você não queira, não importando quantos milênios serão necessários. Essa é a nossa fortaleza também, que é o autoconhecimento. Pode passar. Aí uma outra pergunta. Estamos chegando no final, tá? Você acredita na sua fragilidade? Você acredita nas fraquezas da sua alma? Com todas essas fortalezas, você acredita na sua fragilidade? Se a gente fosse abordar o tema tentação, que está que a gente ora sempre, né? No nosso Pai Nosso, né? Frequentemente a gente imagina aquelas ideias de um pequeno demôniozinho, né? Do lado esquerdo e um anjinho do lado direito, né? Não cai em tentação. Então a gente está sempre, né? Quem dera se fosse assim tão fácil, né? Se ela se resumisse somente a 2 personalidades, uma voltada para o bem e outra voltada para o mal. Gostamos da maneira muito carinhosa e divertida que Chico se refere à tentação. Ele diz: a tentação é você estar correndo de um cachorro muito grande com uma vontade imensa de ser alcançado. Então, a gente vamos falar um pouco dessa reflexão de uma maneira bem leve, né? Sem qualquer sentimento de culpa e sem nenhum discurso moralista ou de julgar o passado. Lembro aqui Paulo de Tarso, quando diz: graças a Deus já somos o que somos. Vocês já pensaram que essa é a nossa melhor encarnação? E o que é que nós estamos fazendo com ela? É a nossa melhor encarnação. Nós já chegamos até aqui. Não sei quantos projetos de 1000 anos já foram feitos, de 400, de 500. Mas a gente chegou aqui hoje, né? E nós somos o que somos, porque vivemos vastas experiências, cada um de nós, ao longo da evolução. Algumas que trouxeram alegrias, outras que trouxeram tristezas. Mas o certo é que nos tornamos experientes. Qual é a vulnerabilidade de estar encarnado? Quando o Evangelho se refere à matéria, à carne,
está dizendo um conjunto de características do ser encarnado. Porque a carne representa a vulnerabilidade. Explico. Estar encarnado é, por exemplo, independente de ter algum débito ou vários débitos, a gente pode tropeçar, eu posso tropeçar aqui e quebrar uma perna. Então, a minha matéria é vulnerável, né? Estar encarnado pode representar viver de uma maneira mais drástica o processo do envelhecimento. Saber que do berço até o túmulo nós somos peregrinos e experimentamos esse estado de impermanência. Ao estarmos encarnados, não estamos de posse de toda a nossa memória, como todos sabem. Tanto no sentido positivo como no sentido negativo. No positivo, porque se pudéssemos nos lembrar de todos os nossos vínculos e todos os nossos sofrimentos, talvez não tivéssemos nenhum sorriso espontâneo. E como Deus preza a espontaneidade, Ele nos permite a bênção do esquecimento. Poder olhar para alguém sem recordar dos equívocos cometidos. Poder recomeçar, reconstruir, refazer, recompor o destino sem julgamentos ou condenações. Portanto, toda vez que a gente sai de um processo psíquico da nossa encarnação, que pode perdurar 5 existências, às vezes um processo só demora 5 existências, né? Eu ingresso em um novo movimento psíquico, há uma inércia do movimento anterior. Aí nós temos medo, inconscientemente. Então, essa inércia é vivida como um processo de tentação, da vontade de voltar ao processo anterior. Então, a outra fortaleza, dentro do nosso contexto da família universal, é a vulnerabilidade. Nos faz fortes. Pode passar. Eu queria fazer só um comentário rápido sobre as causas das nossas aflições. Um exemplo, um cientista que se dizia ateu e confessava ter rompido totalmente suas relações com Deus e a religiosidade, e fazia tal afirmação com muita seriedade. Ele havia vivido uma experiência profunda, dolorosa, que deixara marcas e cicatrizes em sua alma, e que em suas reflexões, utilizando aquilo de que sua inteligência podia dispor naquele momento, tomara a decisão de romper com tudo o que dizia respeito à religiosidade e à espiritualidade. Quando perguntado por que ele respondeu, ele respondeu: rompi porque a religião não explica a dor. E se há um Deus, Ele não poderia permitir que certas dores que ocorrem com algumas pessoas. A famosa frase, quando somos atingidos por alguma questão
que eu? Talvez essa seja uma grande questão da humanidade. Nós podemos dar respostas provisórias, superficiais, mas chega um momento em que cada um de nós passa por uma situação de dor, de perda e de sofrimento. E surge outra pergunta: e por quê? Às vezes podemos ter a impressão de que se a dor fosse comparada a uma safra de soja, Deus teria distribuído os grãos de forma desigual. Parece que quando nós examinamos a vida do berço ao túmulo, alguns receberam maior cota de sofrimento, ao passo que outros têm dose mais generosa de felicidade e de sorte. Outro ponto que chama a atenção é que algumas pessoas, alguns espíritos recém-nascidos enfrentam de início um caminho árduo e doloroso. Mal chegam ao mundo, se deparam com sofrimento extremo. Crianças que passam por cirurgias, enfrentam o câncer, ou que vêm mesmo desencarnar por alguma doença. Chega um dia que nós temos que encarar a dor. Contudo, há algumas criaturas que encaram a dor todos os dias. Algumas respostas foram dadas a essa pergunta, a essas perguntas, mas não foram capazes de convencer e muito menos de consolar, porque elas prometem uma espécie de recompensa ou de equilíbrio em algum paraíso. Alguns pagam muito caro para entrar nesse trem que conduz ao paraíso, mas outros têm vida normal e também vão para o paraíso, para o mesmo hotel 5 estrelas. Onde estaria então a justiça de Deus? Algumas dores por nós vividas têm sua fonte nesta vida. Outras dores só podem ter origem em outras existências. Essas causas estão aonde? Em nossa intimidade. Está lá dentro. E podemos pensar quanto sofrimento nos traz, podemos pensar. E eu convido vocês a refletir sobre isso. Quanto sofrimento nos traz a impaciência, porque prejudica a nossa fé, o orgulho e o egoísmo. Quanto sofrimento nos traz a violência que ainda carregamos no nosso interior. Talvez a gente não pratique atos de violência, mas a gente pensa. Então nós temos que orar e vigiar os nossos pensamentos, o nosso íntimo, e não a vida dos outros. Por que ser egoísta dói? Quanto mais egoísta, mais as pessoas se afastam. É uma aflição. E muitas vezes, alguém egoísta se volta para Deus e questiona: por que você me escolheu para sofrer tanto? E Deus responde: meu filho, mas por que você é tão egoísta? Para cada imperfeição moral que nós temos, há um sofrimento. Então, o sofrimento é uma fortaleza para que a gente possa evoluir nesse contexto que estamos falando hoje.
Pode passar. Você acredita que é um ser imortal? Acredita mesmo? Ser imortal não é medo de morrer. Ser imortal é acreditar que você sobrevive à morte física. Mas nós não somos simplesmente imortais, mas imortais em processo evolutivo ainda, destinados à felicidade e à plenitude do ser. É uma imortalidade qualificada. A questão é que estamos perdendo a sensibilidade em relação a essa interação com o mundo espiritual, especialmente nesse momento de transição planetária. E por quê? Porque esgotaram-se já os elementos de religião e da espiritualidade puramente fora de nós. Não sei, eu tenho recebido vários depoimentos de pessoas que frequentam a casa espírita, mas não estão encontrando a substância da consolação, da construção interior. Por quê? Porque a angústia, a aflição e o sofrimento dizem respeito ao interior, né? E que pede algo mais denso, porque está dentro de nós. Não tem para onde fugir. Está dentro de nós. Mas a imortalidade que a doutrina vem nos revelar, resgatando o Evangelho de Jesus, não é uma imortalidade qualquer. O amor não nos isenta das experiências. Vamos continuar tendo que experimentar. Mas Ele nos sustenta. Então a imortalidade da alma também é uma fortaleza. E para encerrar agora mesmo, certo, Sandra? Para encerrar agora mesmo, eu queria falar sobre as virtudes, que são fortalezas, né? Então, uma das virtudes mais conhecidas é o perdão. O perdão é uma fortaleza imensurável. Então, pode passar. Pode passar. Existem 3 dimensões do perdão: perdoar a si mesmo, perdoar as pessoas e pedir perdão às pessoas. Então, vamos refletir sobre isso, sobre o conhecimento do perdão como uma fortaleza, como uma virtude. Ok? Pode passar, Maria. Aqui, vocês vão encontrar o círculo das virtudes. Deus está no centro. Nós temos o caminho da autocura e o reencontro com a essência. E aqui no meio, a imortalidade da alma, causa e efeito, reencarnação e a mediunidade, a sintonia psíquica. Vocês podem ver lá que o tema família é uma virtude também, que nos permite reencontrar Deus, se for o caso de cada um de nós. Então nós vamos encontrar o perdão, a esperança, né? O respeito, o trabalho, a reforma íntima, né?
Então, esse é o círculo das virtudes. Juntando tudo isso, é uma enorme fortaleza para todos nós. Dentro, mais uma vez, do contexto da nossa família universal. Aqui eu queria fazer, em uma conversa com uma grande amiga, falávamos sobre o que significa ser uma pessoa espiritualizada. Uma pessoa que possa estar tendo o autoconhecimento desse ciclo de virtudes. E ela disse, uma pessoa espiritualizada é uma pessoa boa. Uma boa mãe, uma boa amiga, um bom vizinho e um bom cidadão. Essas frases soaram muito bem nos meus ouvidos. E na hora compreendi que faziam sentido. Uma pessoa espiritualizada não é alguém que medita, entende de chakras, entoa mantras ou fala sobre assuntos vários, espirituais, espiritualistas, esotéricos. Ela é uma pessoa boa, que entendeu como fazer o bem e aplica isso todos os dias em suas relações. Lembrando que estamos aqui para expandir a nossa consciência, evoluir e construir relacionamentos. Eu estou aqui construindo um relacionamento com vocês. A cada instante temos a oportunidade de fazer o que precisa ser feito, guiados pelo nosso direcionamento interno. O exemplo do nosso irmão maior, Jesus. A cada instante nós temos que tomar decisões. São múltiplas decisões ao longo de um dia. Se estivermos presentes e prestando atenção, saberemos qual é o melhor comportamento naquele momento. A gente entende isso, a gente sabe isso. Então, a gente não precisa usar máscaras para poder nos relacionarmos. Sejamos nós mesmos, sempre. Então, falando ainda sobre o comportamento, pode ser uma tarefa doméstica, sorrir para alguém, agradecer, elogiar, finalizar um trabalho, escutar e acolher, ou até deixa um carro entrar na sua frente. Né? Então, a nossa falta de habilidade ainda em lidar com a força co-criadora, no entanto, implica muitas vezes em fazermos escolhas e tomarmos decisões equivocadas. Então, essas decisões equivocadas, que significa, pela lei divina, voltar e refazer. Voltar e refazer. Com o fim de que? Treinar, aperfeiçoar o nosso potencial co-criador. Então, qual é a última fortaleza englobada na nossa família? É só uma frase de Jesus, muito conhecida. Sois deuses, e não sabeis. Podeis fazer tudo o que eu faço, e muito mais.
tudo me fortalece. Se você se sentir sozinho, por algum motivo, saiba que tem um time de luz ajudando você, te acompanhando. Os nossos entes queridos, os nossos mentores, os nossos anjos. Então, não tenhamos medo de evoluir. Não tenhamos medo de reconhecer que estamos aqui na hora certa e no lugar certo. Essa é a nossa família, que criamos diariamente, reconhecendo o próximo como aquele que eu quero fazer o bem, sem ver a quem. Muito obrigado. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, não sei se é possível. Muito bom, né? Muita reflexão, não é? Obrigada, Ricardo. Ó, temos possibilidade de fazer 2 perguntas. 2. Alguém quer fazer? Por favor. Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Dulce. No início da sua apresentação, você falou muito sobre essa questão família. E foi colocado fotos de filhos, netos. Hoje, a gente está vivendo uma realidade um pouco diferente. Eu posso colocar como definição família um indivíduo que opta por viver somente ele e o seu parceiro. Ele não quer procriar, não quer ter filhos, Claro. não quer... Eu Sim. posso considerar esse ser como uma família? É uma um casal, família. por exemplo. É uma família. É uma família? É uma família. Tá. Mesmo que, por exemplo, eu falei em agradecimento aos pais, que é uma das coisas mais importantes que às vezes a gente não conhece os nossos pais, né? Mas eles estão lá. Eles nos deram a vida. Eu não sei quem é, mas eu agradeço por terem me dado a vida, porque no caso, foi um casal que procriou e eu cheguei. Então, é uma família. Aquele que tem um companheiro, uma companheira, seja lá como for, e não quer ter filhos, por exemplo, é uma família. E você sabe por quê que já estamos num período em que a população da Terra está diminuindo? Você observa que os casais já não têm 4, 5 filhos. Tem 1, 2, olhe lá. Então, esses espíritos que estão reencarnando e vão reencarnar, eles já não têm muitas opções. Por quê? Porque a população da Terra vai diminuir. Tá? Então, hoje nós temos na egrégora 40 bilhões de espíritos, incluindo os que estão aqui encarnados. Isso vai diminuir. Vai diminuir através de epidemias e tragédias, mas não é só isso. Né? Não é só isso. Então, Ok, obrigada. Alguém mais quer fazer pergunta?
Uma pergunta meio difícil, mas assim, falando em ancestralidade, não só de mãe, pai, avô, avó, mas lá atrás, o senhor acredita que nós trazemos alguma coisa desses nossos ancestrais, às vezes milenares? Sim. Sabe o que a gente traz? Traumas. A gente traz traumas que às vezes a gente inconscientemente, né, sofre por uma questão que aconteceu com um bisavô, com um tataravô, não sei, né? E é uma questão que pode ser tratada, né? Obrigada, Ricardo. Lembrando no livro Há 2000 anos que o próprio Públio, ele era o avô reencarnado e ele trazia todas aquelas questões de mando, quer dizer, os nossos ancestrais somos nós reencarnados em outras oportunidades. Exatamente. E então a nossa tendência é repetir o padrão. É verdade. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Muito obrigada, viu? Bom, vamos continuar. Número 63, quem é? Oba, você vai ganhar um livro maravilhoso que chama Devassando o Invisível, da coleção da Ivone Pereira, uma médium sensacional. Alguém nos deu e a gente vai passar para você depois. Na reunião que há 2 semanas atrás, que nós fizemos uma reunião de Dr. Bezerra de Menezes, uma pessoa ganhou um livro e teve uma confusão na entrega. Se ela estiver aqui presente, ela me procure, que nós vamos resolver esse assunto, tá? Obrigada. Bom, eu queria, antes de nós passarmos para o encerramento, vocês viram que eu recebi um pacote? Viram, né? Vocês são curiosos também. Nós vamos fazer um chá bingo. Olha, diz que nós espíritas não podemos fazer bingo, né? Porque é jogo de azar. Então, nós vamos fazer um chá beneficente. Olha que gente falsa. Ave Maria. Então, mas ó, o chá, como nós somos tão hipócritas, né? Então, assim, chá beneficente, sabor caridade. Ô, Geraldo, você não gravou isso não, né? Pelo amor de Deus. Aí, nós estamos lá na frente com uma pasta. Se alguém puder, por favor, levar alguns ou acertar, porque às vezes a gente tem amigos que a gente pode passar. Nós, como eu disse para vocês, nós estamos com uma reforma grande. Além de termos uma obra assistencial muito grande, né, Deus, a gente gasta muito. Nossa Senhora. Mas vamos lá. Nos cabe consertar, nós vamos deixar a casa bonita para a semana 3 de outubro e para quando a gente sair, está tudo bonitinho, né? Então, se vocês puderem nos ajudar levando alguns, por favor. Depois falar para ele fazer o corte lá, da gente chamar eu de gente de hipócrita. Bom, agora vamos... Desculpe, viu? Aí às vezes falo às vezes que não é para falar. A gente vai passar para a segunda parte, mas tem alguém pela primeira vez aqui? Não? Ó, depois, se quiserem, temos um evangelho, se vocês quiserem vir, pegar, tá? Será uma grande felicidade oferecer. Porque o nosso evangelho é o nosso manual de vida. Quem sabe se a gente lê, relê e relê de novo, a gente melhora um pouco, não é? Quem sabe? Está à disposição. E a semana que vem, nós vamos ter uma palestra também bem interessante. Quem vai fazer o Marco Antônio Selim, que é da USE também, vai falar sobre perdão. Coisa fácil, né? Perdão é fácil para chuchu, não é? Todos convidados a participar. E lembrando que
A casa está à disposição. Nós temos na segunda-feira um grupo de orientação e encaminhamento que acontece segunda-feira às 18h30. E quinta-feira nós temos ela funcionando às 15 horas, mais ou menos. Temos diversos trabalhos à disposição. Temos um programa de rádio às 7 horas da manhã. Se vocês puderem prestigiar, a gente agradeceria. E que Deus nos abençoe. Vamos passar para a nossa amiga, a Mara, que vai fazer a vibração e a prece final. Nesse momento, depois de uma manhã tão bacana, de tanto aprendizado, chegou a hora de darmos a nossa cota de trabalho. Eu até vou brincar um pouquinho, tem muita gente que está necessitando, mas a primeira vibração que nós vamos fazer é para um trabalhador da casa, que ele nem sabe ainda, que é o Gabrielzinho, netinho da Edeusa, que ele já veio, acredito eu, com a missão de trabalhar na casa. Ele é o bebezinho, ele está bem resfriadinho, né, Edeusa? Está febril e está precisando de ajuda. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, que é o nosso Pai, o Criador de todas as coisas. E vamos dar todo o nosso amor a todas as pessoas necessitadas, porque tudo versa sobre o amor. Então, em primeiro lugar, vamos emitir muitas vibrações de amor pelo bebê Gabriel, que está passando por um momento difícil, está precisando muito da ajuda espiritual, e vamos emanar os nossos fluidos vitais para que ele possa ter o seu restabelecimento. Vamos vibrar também pela nossa querida companheira Olívia, que está doentinha, que precisa também de muita força, de muita ajuda espiritual. Aproveitando esse momento, vamos emitir tudo aquilo que temos de melhor em favor das pessoas hospitalizadas, nos seus leitos de dor e aprendizado. Que as suas dores possam ser acalmadas. E que, acima de tudo, elas compreendam que esse momento é muito importante para a depuração do seu espírito. Muito amor para todos esses irmãozinhos enfermos, hospitalizados ou não. E também para aqueles que têm a responsabilidade de cuidarem deles, como médicos, enfermeiros e familiares. Vibremos também pelos nossos irmãos que não têm a sorte de terem um lar, de terem uma família e se encontram jogados pelas ruas, passando fome, frio e muitas vezes arrastados pelo caminho do vício. Que Deus, em sua infinita bondade, possa, através dos seus mensageiros, socorrer esses irmãozinhos nessa prova tão dura e que eles consigam lembrar que existe um Deus maior que cuida e vela por eles. Vibremos também por todos aqueles irmãos que se encontram nos presídios, sofrendo muitas vezes até injustiça, que muitos de lá são inocentes, esperando por um julgamento. Que eles tenham força e coragem, e que aqueles que tenham cometido faltas graves possam encontrar o arrependimento e se voltarem a Deus. Vibremos agora por todos os trabalhadores do bem, que a sua força seja maior do que a força do mal. Que eles possam, num só grito e num só coração, trabalharem pela evolução do nosso planeta, possibilitando assim esse momento de regeneração, de transição planetária, que nós consigamos alcançar a regeneração através da nossa boa vontade e do nosso amor.
Vibremos por essa casa que nos acolhe, que procura fazer o melhor trabalho possível, que todos os trabalhadores dessa casa também consigam, numa corrente de amor, contribuir por um planeta melhor. E que todos nós assistidos façamos também o nosso papel nessa corrente. Vibremos agora pelos governantes desse país, que possam se voltar para o bem e terem consciência da sua missão. Missão essa de enaltecer esse povo da pátria do Evangelho, para que esse povo se torne o exemplo do mundo, através dos ensinos de Jesus e através da sua espiritualidade. Vibremos pelos nossos colegas de trabalho, por nossos vizinhos, por nossos amigos e por nossa família, tanto família encarnada quanto família desencarnada, que possamos também ser um só, lutando pela causa do Mestre Jesus. Adentremos o nosso lar, pedindo por aqueles nossos entes mais próximos, para que haja paz e harmonia dentro das nossas casas, e que essa paz e harmonia possam ir se unindo à paz e harmonia de outros lares, e assim somando uma grande força. E finalmente vibremos por nós mesmos, que tenhamos a força e a coragem de fazer a diferença, de tentarmos, ainda que sendo uma só força única do nosso corpo, da nossa mente, também mudar o mundo. Que sejamos pessoas cada dia melhores, com boa intenção e com boa vontade. Que o nosso desejo prevaleça sempre no caminho do bem. E agora passemos à prece final. Agradeçamos a Deus por todas as bênçãos que recolhemos todos os dias em nossa vida, por cada sorriso que recebemos e por cada sorriso que conseguimos dar. Vamos agradecer pela nossa casa, pela nossa saúde, pela nossa locomoção e também agradecer pelas dores que permeiam muitas vezes o nosso caminho, que nos fazem sair do comodismo e que nos fazem agir de forma diferente. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que nos trouxe e que consigamos honrar o exemplo que nos deixou, tentando fazer igual a tudo que fez. E gratidão a Deus, causa primeira de todas as coisas, nosso Pai que vela e cuida de nós. E assim, damos por encerrado o nosso trabalho de hoje, agradecendo sempre, sempre, sempre. Obrigada, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Gente, um grande prazer, um bom domingo, uma boa macarronada. Não tem Silvio Santos hoje, né? Mas deve estar fazendo uma festa lá, hein? Deus abençoe a cada um. Puderem nos ajudar levando o convite, agradeço. Obrigada, querida.